Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gostaria hoje de compartilhar uma palavra que eu meditei ainda nessa manhã. Fica localizada no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. O verso é o de número 34 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso 34 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até aqui oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor, do qual o Senhor falou, Pai, com a minha vida ainda nessa manhã. E a minha oração juntamente com a Tua igreja nessa noite é que do mesmo modo que Tu falaste ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada um deles. Que cada vida, Senhor, que assistir a essa mensagem, que cada vida, Pai, que ouvir esta palavra, possa receber a edificação que eu recebi, ao ser me revelado, ó Deus, essa mensagem, através do Teu Espírito Santo. Prepara, Senhor, o meu coração, e prepara também o coração da Tua igreja hoje, ó Pai, para que eles possam absorver essa mensagem, e que essa mensagem se torne para cada um deles, Senhor, motivo de prática, Pai, do momento de agora em diante. Que não seja mais a minha voz que eles ouçam, mas a voz do Teu Espírito Santo. O Senhor tem liberdade nesse lugar, Espírito. A obra é Tua, Pai, o querer é Teu, a vontade é Tua, opera a Tua vontade, opera o Teu querer, realiza o Teu agir, ó Pai. E que nós saiamos desse lugar alimentados, fortalecidos, cheios do Teu Espírito Santo. É a minha oração juntamente com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto aqui, sinceramente, foi um texto que eu já tinha lido várias vezes. Quando você pega os evangelhos, no Novo Testamento, dificilmente você vai encontrar um texto do qual você não tenha lido. Porque a maioria dos ministros da palavra discorrem sobre o Novo Testamento por falar exclusivamente de Jesus e suas obras. E eu então me deparo com esse texto que nós lemos hoje e ele me chamou a atenção porque ele começa dizendo algo que é justamente o contrário do que nós esperamos de Jesus. E eu pude extrair algumas lições, como no decorrer das ministrações que eu tenho feito aqui neste lugar, deste texto que nós lemos. E a cada verso nós vamos aprender com o próprio Jesus, porque esse texto são todas palavras de Jesus. Nós vamos aprender nesse texto algumas coisas que podem de alguma forma chocar você. Então prepare o seu coração para aquilo que Jesus quer falar contigo hoje.
esteja receptivo. Porque, irmãos, quando a palavra encontra um solo fértil, ela dá fruto. Mas se ela não encontra um solo fértil, ela vai, com pouco tempo, esmorecendo, e em pouco tempo você se esqueceu. Então, para que você grave essa palavra no seu coração, eu queria que você realmente o abrisse. Torne o teu solo hoje um solo fértil, para que Jesus fale contigo. E ainda no verso 34 eu aprendo a primeira lição, e é a lição que começa a me chamar a atenção, porque nós estamos acostumados com um Jesus que é amor, com um Jesus que é amoroso, que aceita, que traz para perto, que declara que ama. Mas aqui nós lemos um texto que diz: não cuideis, e é Jesus que está dizendo, não cuideis que eu vim trazer a paz, não, eu vim trazer a espada. E isso me chama a atenção, irmãos, porque na onde você vê espada? Na guerra. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Ele veio nos preparar para a guerra. E eu queria que você olhasse para alguém e falasse assim, ó: você fala com autoridade em nome de Jesus. Ó Senhor, livra-nos dessa máscara, Pai, em nome de Jesus, livra-nos dessa máscara. Fala para alguém perto de você: você está em guerra. Aleluia. Você está em guerra, irmãos. Jesus veio te preparar para a guerra. Aleluia. Ele veio preparar a mim e a você para a guerra. Sabe por quê? Porque, irmãos, o mundo está fazendo de tudo para destruir aquilo que nós cremos. E Jesus veio nos preparar para uma guerra, e por isso ele diz: eu não vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada, e espada gera morte. Então, Jesus ele veio matar o que, irmãos? O pecado, destruir o pecado, tirar a vida daquele que antes era pecador e hoje é salvo pela graça. Aleluia. Eita glória! Irmãos, você não tem ideia do que eu estou sentindo aqui. Jesus maravilhoso. Você está em guerra, irmão. Sabe por que você está em guerra? Porque quando você olha para o mundo, você vê que todos estão contra você. Todos estão fazendo de tudo para que você esmoreça, desanime, se adapte, se amolde à vontade do inimigo. Mas Jesus te chamou para uma guerra, aleluia. Jesus te chamou para lutar com a espada desembainhada e dizer: eu não vou me render para o pecado, eu não me rendo, eu não negocio aquilo que Ele tem na minha vida. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Quando você olha para esse texto, você pensa: Jesus veio causar intriga, Jesus veio causar contenda, discussão. Isso é o contrário do que eu imagino em Jesus. Mas eu queria dizer para você que contra o pecado é exatamente isso. Nós cremos em um Jesus chamado de o príncipe da paz, não da guerra. Mas se for necessário, se ele se levantar para guerrear, a Bíblia diz que ele não perdeu uma guerra. Aleluia. Ele não perde, irmão. Então quando você olha para cá, você aprende que o que Jesus tem para nós é uma espada que traz não apenas morte, mas uma espada que traz conserto. Fala para alguém perto de você assim, ó: Jesus quer trazer conserto na terra. Aleluia. E para trazer conserto, Ele tem que muitas vezes ferir, porque a espada fere. E talvez você me diga: não, mas Jesus sendo o príncipe da paz, como que Ele pode causar guerra? Vou dizer para você onde tem conflito. Você olha para alguém que está lá fora, que está nas mãos do inimigo, que é viciado, e fala para ele parar de usar a droga. Arrumou conflito. Você olha para alguém que é alcoólatra e fala para parar de beber. Arrumou conflito. Você olha para alguém que é adúltero e fala: ó, para de trair a sua esposa, o seu marido. Arrumou o quê? Conflito. Por quê? Porque quando você traz um princípio cristão, um princípio de Jesus para um mundo condenado, você arruma conflito.
E a maioria de nós se cala. Mas eu quero dizer que Deus quer usar a tua boca para guerrear, irmão. Em nome de Jesus. Você precisa continuar lutando. Se você conversa com alguém e ele tem um trejeito efeminado, ou é uma menina que tem um trejeito mais masculino, e você percebe aquilo, e você argumenta contra aquilo, você gerou conflito. Você não trouxe paz, trouxe guerra, mas aquela guerra pode salvar aquela alma. E muitos vão dizer, vocês não amam. E aí nós entramos num estreito complicado. O que é amor para muitos? Amor não é aceitação. E é isso que tem destruído muitas igrejas, porque estão confundindo amor com aceitação. E amor não é aceitação. Amor é dizer ao pecador, venha, mas se arrependa. Isso é amor. Mas os lugares não estão mais vivendo dessa maneira. Então entenda, irmão, você está em guerra. Você precisa lutar. Você não pode se calar. E a tua guerra não é contra as pessoas, que é o que confunde muita gente. As pessoas dizem assim, não, a minha guerra é contra o meu marido que me trai, é contra o meu filho que me responde, é contra o meu patrão que fala algo que eu não gosto. Não, a tua guerra não é com o marido, não é com o patrão, não é com o filho. A Bíblia diz que nós não lutamos contra as pessoas, mas contra principados e potestades nas hostes espirituais. Será que nós estamos nos preparando para esta guerra? Aí é o ponto. Será que nós nos preparamos para essa guerra que Jesus me chamou e te chamou? Porque nós precisamos estar alertas. Há um texto lá em Romanos, se você quiser marcar, diz assim, ó, porque não faço o bem que eu quero. Apóstolo Paulo dizendo, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que o nosso corpo é inclinado ao pecado. Nós somos inclinados para o mal. Então a tua guerra não é só contra as pessoas à tua volta, pelo pecado que elas cometem, mas é contra você mesmo. E é por isso que a Bíblia diz que há uma batalha do espírito contra a carne. Você está em guerra interna e você está em guerra externa. Como venceremos essa guerra? Você vai aprender nessa noite, em nome de Jesus. Porque a minha guerra e a tua não são contra as pessoas, é contra o pecado. Se você fala para alguém, ó, para com a bebida, ele vai achar que você está criticando ele, mas não é ele, é a bebida, é o pecado. Para com a traição, não é a pessoa, é o pecado que ela comete. Para com as drogas, não é a pessoa, é o pecado. Esse é o ponto. Não é uma crítica contra a pessoa, mas contra a prática. Quando as pessoas aprenderem a diferenciar isso, talvez nós voltemos a ter um evangelismo que realmente traga. Porque precisa evangelizar da maneira certa. Não é venha como estás e permaneça como estás, não. Venha como estás, mas chegando aqui deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. É dessa maneira que Deus trabalha. Não tem como vir e se manter da mesma maneira. Porque depois a gente fica questionando, cadê a unção? Cadê o poder? Cadê o mover? Cadê o Espírito? O Espírito não se manifesta onde não há conserto. Aonde não há libertação, aonde não há mudança, o Espírito não se manifesta, irmãos. Então, nós temos que gravar isso no nosso coração. Nós estamos em guerra. Você tem que acordar de manhã sabendo, no fundo do teu coração, que pessoas vão contra você. Mas por quê? Porque o inimigo quer que você perca essa batalha. E eu quero te dizer que com Jesus você não perde. A Bíblia declara que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedor. É nem vencer, é ser mais que vencedor. Mas só com Ele. Sem Ele nada podeis fazer. Isso a Bíblia diz também. E então no verso 35, a Bíblia continua dizendo coisas confusas para nós, porque ele fala que ele veio por dissensão de um homem contra o seu pai. Pegar um homem e colocar contra o seu pai, pegar a filha e pôr contra a sua mãe, pegar a nora e pôr contra a sogra. Quantas vezes você não vê isso acontecendo ao seu redor?
e se pergunta por quê. É a pessoa? É a nora? É a filha? É a mãe? É o pai? Não, é o pecado que eles praticam. Essa é a nossa luta, é o pecado que eles praticam mais. A minha guerra, você precisa gravar isso, a minha guerra não é apenas interna, a minha guerra não é apenas externa, mas a minha guerra também é no meio da minha família. E talvez isso seja difícil para alguns, porque eu consigo corrigir todo mundo, quando chega nos meus eu não consigo. Você já viu esse cenário? Eu consigo evangelizar todo mundo, falar do pecado de todo mundo, mas quando chega nos meus eu me calo. Por quê? Porque eu não quero gerar atrito, e a Bíblia diz que apenas através da espada que há conserto. Muitas vezes vai ser preciso ferir, para que a pessoa medite, e ela fala, não, verdadeiramente eu preciso mudar. Mas quando nós nos calamos, entramos naquele quesito, até que ponto vai o nosso amor? Amor não é aceitação, irmãos. E por isso que o Espírito Santo me levou nessa mensagem, porque não vai muito além. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou lembrando da minha mãe, eu estou lembrando do meu pai, eu estou lembrando das oportunidades que eu tenho de falar do erro deles, e me calo para não gerar atrito. E Jesus está dizendo primeiro para mim, você precisa gerar atrito, porque esse atrito pode gerar salvação. Mas se você se calar, se você não quiser gerar atrito hoje, você está os condenando ao fogo do inferno. Isso é dolorido de ouvir. Como você, como pastor, não prega para quem está perto de você? Ouvimos aqui parábola do rico e Lázaro. Manda alguém voltar lá e falar para os meus irmãos que é real, que não é mentira, que não é história da carochinha. Mas já não dá tempo mais. Então o tempo de guerrear é hoje. Se eu estou vendo o diabo tentando fazer de tudo para tragá-los, eu tenho que falar agora. É hoje. O convite para o culto é hoje. Apontar o erro e dizer, ó, muda enquanto é tempo, é hoje. Porque o pecado da omissão é até pior do que permitir. Então nós temos que entender isso, nós estamos em guerra. Nós não temos essa vontade de gerar desconforto. E eu tenho certeza que no meio da nossa família sempre vai ter alguém que está escravizado pelo pecado. E nós, ó, se eu falar eu sou chato. Se eu falar vão me apontar. Se eu falar vou gerar atrito. Mas grave isso, talvez é um atrito que vai salvar aquela alma. Talvez é um atrito que vai mudar aquela vida, porque quando eu me calo eu já estou condenando. Será que eu tenho essa liberdade de falar abertamente para a pessoa, isso é errado, isso é falho, a condenação virá, você pode acreditar ou não, a condenação virá. Difícil, mas deve ser falado. Quantos lares eu não conheci que pela omissão não sofrem hoje com as consequências do pecado? Quantas mães, quantos pais que eu não conheci, às vezes na sede de serem modernos, se tornaram permissivos, e hoje já não tem mais nenhum controle sobre aquele que deveria ouvi-los. Situações que são dolorosas, mas que precisam ser ditas para que a gente mude enquanto é tempo. Verso 36 diz, e assim os inimigos do homem, olha que palavra pesada, irmãos, os inimigos do homem serão os seus familiares. É aquela situação onde você diz assim, ó, eu aceitei a Jesus, estou buscando a Ele agora, e parece que todos se voltam contra você. Todo mundo te amava, todo mundo te chamava para festas, todo mundo te convidava a estar com eles, fim de anos, eventos, você era querido por todos, mas bastou levantar a tua mão e dizer,
agora eu vivo para Jesus. E tudo mudou. Os convites cessaram. Você já não é mais tão querido como era. E você fica se questionando, por que, Deus? Porque você foi alistado para um exército. Aleluia. Meu Deus, você foi alistado, irmãos, para uma batalha que você não queria travar, mas você vai precisar travar. Você foi alistado para algo que você não queria fazer, assim como eu, mas você vai ter que fazer. Porque tem batalhas que não dá para a gente terceirizar a responsabilidade, são minhas e tuas. Não dá para a gente jogar em alguém e dizer, não, vai lá você tem mais preparo. Não, a batalha é minha e tua. Nós temos que encarar, e por isso que a Bíblia diz, os inimigos do homem serão os seus familiares. Então eu devo me preparar para quê? Conflito. Você era amado. Se você cometesse alguma coisinha errada assim, ninguém te apontava, estava tudo bem, porque você é homem, você erra. Bastou erguer a mão e dizer, Jesus, agora eu estou contigo. Uma falhazinha pequenininha, não importa o tanto de acertos que você tem para trás, vão te julgar pela tua falha. Não importa quantas vezes você se dedicou, ajudou, abraçou, realizou, uma falhazinha vão te apontar justamente nessa falha. E você não sabe o porquê. Você foi chamado para esse exército. Não tem mais para onde correr. Não tem mais o que fazer. É apenas continuar batalhando. E Jesus é tão perfeito que Ele diz no verso 37 que você precisa amar mais a Ele que os seus familiares. Porque vão ter dias que seus familiares vão se voltar contra Jesus, contra você, mas Jesus nunca vai te abandonar. Seus familiares não vão apoiar tudo aquilo que você quiser fazer. Seus familiares não vão apoiar as decisões que você toma, porque agora você já não toma decisão baseada na tua vontade, mas na vontade de Deus. E então seus familiares dizem que você está ficando louco, que você está perdendo tempo, que você gasta muito tempo na igreja, que dava para descansar, dava para fazer outras coisas, porque eles não entendem o valor que nós encontramos em Jesus. Como eu ministrei há dias atrás, então você olha para esse texto e vê, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está falando isso de forma radical, irmãos. Não tem meio termo, para alguns não. Como um discípulo uma vez disse a Jesus, Senhor, eu quero te servir, deixa primeiro eu enterrar meus pais. Olha o exemplo. Jesus virou para ele e falou assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Para Jesus não tem essa, irmão, não tem dois pesos, duas medidas. Ou é 100% Jesus, ou você não está pronto. E é isso que o texto está dizendo. O meu amor por alguém não pode ser maior que o meu amor por Jesus. Você ama o seu marido, ama a sua esposa, glória a Deus por isso, mas você precisa amar mais a Deus. Você ama os seus filhos, glória a Deus por isso, mas você precisa amar mais a Deus. Se for colocado numa berlinda, se for para pesar numa balança, Deus tem que ser maior, irmão. Prova disso, Abraão. Isaac subiu na balança, Deus falou, entrega em sacrifício. Ele teve que entregar. Pesado, mas ele entregou. Quando ele ergue o cutelo para matar Isaac, Deus proveu o cordeiro. Por quê? No coração daquele homem havia algo chamado fidelidade. Será que nós estamos dispostos a ir até o fim com Deus? Mesmo contra a nossa família, mesmo contra alguém mais a favor da vontade de Deus, será que nós estamos dispostos? Ou nós nos calamos? Não importa, irmão. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser quem for, como eu disse. Se você não fala, é omisso. Se você é omisso,
você autocondena aquela vida ao inferno. Então, eu preciso pregar. Eu fui alistado para essa guerra. Eu preciso falar. Porque quando nós evitamos de falar, pode soar como alguém que ama. Eu conheci inclusive pastores. Sua filha tem uma tendência. Seu filho tem uma tendência. Não, eu não vou falar não, deixa Jesus tratar. Tá? Hoje já casou com mulher, já. Por quê? Omisso, se calou. Congregando, servindo, fazendo. Então eu quero dizer para você que é como diz o ditado popular: em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Sabe por quê? Porque às vezes eu consigo pregar para todo mundo, mas na minha casa eu calo a minha boca, e isso não pode existir. A primeira missão que você tem que realizar, o primeiro evangelismo que você tem que fazer, não é fora, é dentro de casa. Fala para alguém perto de você assim, meu primeiro evangelismo é dentro de casa. Dentro de casa. Porque se eu não consigo falar para os meus, quem de lá de fora vai me ouvir? Como eu disse, nós estamos em guerra. Os acusadores estão prontos e com o dedo apontado para você. E vão dizer para mim e para você assim, quem é você? Seu pai faz isso. Quem é você? Sua mãe faz isso. Já disseram. E aí você precisa ter muita maturidade, respirar fundo, irmãos, e continuar tentando. Tem escolhas que não dependem de nós, mas nós precisamos continuar pregando. Esse é o ponto. Ninguém pode te condenar pelo pecado de outro, porque é o outro que pecou. Mas se eu fico omisso e não falo, aí o pecado é meu também. Então nós temos que olhar desta maneira: amar primeiro a Deus, depois aqueles que estão abaixo de Deus na nossa vida. E para que nós demonstremos esse amor, você vai ter que apontar o erro. Infelizmente, nós temos que fazer isso. Verso 38 é um verso bem conhecido dos irmãos. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha o que Jesus falou. Outra coisa que choca: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que tomar a cruz não é uma opção. Fala para quem está perto de vocês: tomar a cruz não é opção. Tem gente que acha que é opção, não é opção. Para mim, que tive um encontro com Jesus, é obrigação. Fala para ele assim, tomar a cruz é obrigação. Não é opção. Quando é opção, você pode voltar atrás. Mas aquele que verdadeiramente se entrega a Jesus não volta atrás. Ele não tem opção, irmão. Ele não sai. Por quê? Porque ele fez uma escolha, e uma escolha verdadeira, movida pelo Espírito Santo. Tem muita gente que chega na igreja e faz a escolha, mas não é movida pelo Espírito Santo, é movida pela emoção. E eu quero dizer uma coisa para você: emoção não converte. O que converte é decisão. Tem gente que fala assim, não, eu aceito, chora. É bom, mas passa o tempo, não mantém a decisão. Então foi emoção, não decisão. E nós temos que lutar para ministrar a palavra, para que pessoas se decidam por Jesus, escolham a Jesus e não abandonem aquilo que elas escolheram. Porque, irmão, pegar alguém na emoção é fácil. Você pode apontar o dedo com tantas técnicas que tem hoje dentro da igreja que chega a ser podre. Você aponta o dedo para alguém, vê alguém emocionado, começa a dizer algumas palavras genéricas e a pessoa se derrama em lágrimas. Aí você diz, vem, mostra serviço, garante agenda, ganha a tua oferta e o teu lugar reservado no inferno também. Mas tem vários. E o que nós estamos ensinando aqui para você é que quando você realmente toma a tua cruz, irmão,
É uma escolha, você não pode voltar atrás. Quantos já viram aquele videozinho onde o personagemzinho vai cortando a cruz para ficar mais fácil de carregar? Quantos de nós não queremos fazer isso? Carregar a cruz eu até carrego, mas da minha maneira. Não funciona. Eu quero carregar da minha maneira. Como que é da minha maneira, pastor? Para fulano eu não vou falar nada não. Melhor me calar. Tal conduta eu não vou abandonar não. Ninguém sabe. Tal pecado eu não preciso abandonar não. Ninguém vê. E é assim que muitos estão levando a sua cruz. A sua maneira. Como aquele personagemzinho. Está cortando um pedacinho. Está diminuindo o peso. O que vai facilitar a minha jornada? Eu queria dizer para você uma coisa. Não tem atalho. Não tem atalho. Sabe por que não tem atalho? Porque, irmão, a minha cruz foi feita na medida para mim. E a tua cruz foi feita na medida para você. Não tem peso a mais e nem peso a menos. Para que em cada passo da tua caminhada você se lembre que foi Jesus quem preparou e fortaleceu a tua vida. Então você precisa estar pronto. Porque às vezes para mim carregar a minha cruz, irmão, é difícil. Eu olho para a situação e tem horas que parece que nós não vamos passar. Tem horas que parece que vai ser impossível para nós, mas Jesus sempre entra com providência. Nunca deixou de entrar com providência, mas enquanto nós estamos caminhando, porque Jesus não age em quem está parado. Você tem que estar carregando a cruz, aí Ele age. Se você estiver parado, não. Tem muita gente parada esperando, Jesus me ajuda, não. Começa, irmão, movimentar, fazer alguma coisa para Jesus contribuir, direcionar, instruir. Mas tem gente que não. Então eu queria dizer para você que tomar a cruz é uma coisa cansativa mesmo. É exaustivo, irmão. Tem dia que dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Tem dia que você vai passar, quase não passando, mas você vai passar. Porque quando você olha para a sua cruz e sente ela pesada, eu queria que você se lembrasse de uma coisa: você carrega apenas a tua cruz. Jesus carregou a cruz da humanidade nos ombros e não parou. Aleluia. Foi o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade toda nos ombros e não parou, irmãos. A Bíblia diz que ele chorava lágrimas de sangue. Sabe o que é isso? Sabe é que você carregar um peso tão absurdo, a ponto de ele orar ao Pai 2 vezes dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim. Ele sabia o peso, irmãos. De toda a humanidade nos ombros ele carregou e não parou. E hoje nós queremos cortar a cruz, diminuir, aliviar. Não tem atalho. Não tem como aliviar, mas você precisa carregar. Fala para alguém perto de vocês: você precisa carregar a tua cruz. Aleluia. O verdadeiro servo de Deus, irmão, desistir não é opção não. Pode dar vontade, mas não é opção. Sem hipocrisia. Vai dar vontade? Vai, um monte de vezes. Mas você vai lembrar toda vez que Jesus foi aquele que carregou a cruz de toda a humanidade e não parou. Então eu não posso parar. Ele vai me dar força. Vai ter dias que você vai estar carregando essa cruz e você vai estar falando com o Pai: Senhor, me dá força, porque eu não estou aguentando mais. Mas mesmo assim você vai estar levando, você vai estar carregando. Vai ter dias que você não vai ter palavras mais, vão ser apenas lágrimas. E a cruz vai continuar nos seus ombros e você vai continuar carregando. Vai ter dias, irmãos, que o desespero vai ser tamanho que você vai carregar essa cruz gritando, mas você vai carregar essa cruz. Você não vai parar. Vai ter dias
que o inimigo vai se levantar tão forte contra a tua vida que você vai precisar carregar a tua cruz consagrando, sem se alimentar. Você vai precisar carregar a tua cruz chorando, você vai precisar fazer de tudo, irmão, mas você não pode parar. Eu não sei qual a estratégia que Deus vai te dar, mas você precisa continuar levando a sua cruz. Porque aquele que não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aquele que põe a mão no arado e lança fora, não é digno. É isso que a Bíblia diz. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu não estou demonstrando a fraqueza do Deus que me tocou, eu estou demonstrando a fraqueza da minha decisão. Eu não tenho condições de levar adiante a minha decisão. E Jesus quer mostrar para você que a tua decisão tem que ser para a eternidade. Aleluia. É para a eternidade, não é para parar, irmão. Verso 39 diz assim: quem achar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tem muita gente que ela quer achar a vida na terra. Eu quero ser próspero aqui. Eu quero desfrutar aqui. E muitas igrejas só pregam isso. O desfrute terreno. Por quê? Porque o desfrute terreno enche os olhos. Se eu disser para os irmãos, irmão, fica firme que Deus vai te dar um carro zero. E vai enchendo igreja, e vai enchendo igreja. Fica firme que Deus vai te dar uma casa. É milagre. E vai enchendo igreja. Então querem o melhor da terra, mas e o céu? Quase não é pregado. E o arrependimento? Quase não é pregado. E a mudança de vida? Não existe. Venha como está, permaneça como está. O que a gente precisa fazer para atrair gente? Coloca tal coisa na igreja, muda isso, muda aquilo, pinta de tal cor, vai ficar uma maravilha. É assim. Atrativos carnais para homens carnais que não mudaram de vida. É isso. É isso. Estratégias humanas para algo que Deus já deixou na palavra. É só pregar o evangelho, querido. É só ensinar o caminho que o Senhor ensinou. É só ensinar como João Batista: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Pronto. Mas não, é mais fácil eu fazer uma promessa que a maioria não cumpre e iludir um bando de gente que não ouve a palavra, não está pronto para o evangelho, mas quer massagem de ego. Chega. Se for para pregar, vamos pregar a verdade. Se for para falar, vamos falar do que a Bíblia diz e não do que as pessoas querem ouvir, irmão. Chega. Jesus alerta aqui, ó. Ganhar mais que a vida terrena é quando a pessoa aprende que a vida eterna é melhor. A vida terrena, ela é como esse copo d'água, pequeno, em vista do oceano. Tem gente que está comparando esse copo d'água com o oceano. A vida terrena é isso aqui, ó, é o copo d'água. Jesus tem um oceano, mas as pessoas ficam preocupadas com o copo d'água. Já falei isso aqui. Talvez nós vivamos até 80, 100 anos, mas tem gente comparando esses 80, 100 anos com a eternidade. Porque não entenderam isso que está escrito aqui. Quem ganhar a sua vida, quem achar a sua vida, vai perder. Por quê? Para mim achar a minha vida terrena, eu tenho que me dedicar mais às coisas da terra que às coisas do céu. Ganhar coisas na terra demanda tempo. E para que nós possamos buscar a nossa eternidade, nós precisamos também dar tempo. E aonde estão os nossos olhos? Aonde nós dedicamos mais tempo? Então, irmãos, quando você lê esse texto, você fica chocado, porque, sinceramente, hoje nós buscamos mais aquilo que é da terra, sendo sincero.
E nós precisamos ter na nossa mente que Jesus precisa ser prioridade. Então, tudo aquilo que eu faço que parece ser muito, é nada. Ah, mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que participar do culto, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ouvir louvor, eu tenho que ensaiar, eu tenho que orar, Parece muito, mas não é nada. Porque para ganhar a terra, eu dedico quantas horas do meu dia? Para ganhar a terra, aquilo que me faz perder muitas vezes a vida eterna, porque o tempo que eu deveria buscar a Deus, que eu deveria dedicar a Deus, eu não dedico porque eu estou cansado de buscar a terra. Então esse texto nos tira da zona de conforto, porque ele nos leva a perder uma vida terrena de conforto, que é o que todo mundo quer, e buscar uma vida eterna na glória com Cristo, que é o que a maioria não liga tanto, porque não sai na TV, a maioria não se importa tanto. Então, será que nós temos a nossa eternidade, irmãos, garantida com a nossa busca hoje? É muito bonito falar que todos nós vamos ser salvos porque nós aceitamos a Jesus e a salvação vem pela fé, e tudo isso é uma grande verdade bíblica. Mas será que eu estou me dedicando o suficiente? Essa é a pergunta. Com tudo aquilo que Deus me condicionou e me deu, porque o chamado é uma dádiva. Será que eu estou dedicando o suficiente? Enquanto eu preparava esse texto, Deus me levou a isso. Porque é tão tentador, irmão. Hoje em dia tem tudo mastigado na internet. E a maioria dos pregadores vai lá, baixa um sermão que você já viu 300 pastores pregando, ele baixa e prega. E alguns vão saber porque buscam esse conteúdo, outros não vão nem ficar sabendo. Por quê? Não tem esta sede. Mas enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou: será que a tua busca tem sido suficiente para tudo aquilo que você anseia? Nós ansiamos por dons, nós ansiamos por um mover maior do Espírito Santo durante as canções, durante tudo aquilo que Deus realiza nesse lugar, nós ansiamos por mais. E o que Deus me perguntou é: será que a tua busca está equivalente a isso? Aquilo que você anseia e deseja? É preciso se dedicar mais, fazer mais, lutar mais, querer mais, porque quando nós queremos, Ele realiza. E essa é a maravilha de servir a Jesus. Então, que nós possamos perder muitas vezes a nossa vida na terra, no cansaço, na dificuldade, no choro, mas ganhar a nossa vida eterna, em nome de Jesus. Verso 40 diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está dizendo o quê? Quando nós vamos visitar alguém na condição de servo, evangelizar alguém na condição de servo, quando nós fazemos isso, ao entrar na casa, a pessoa não recebe o pastor Elvis, não, a pessoa não recebe a Regina, não recebe ninguém aqui, a pessoa recebe o próprio Deus, porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. É dessa maneira que nós chegamos. Então o texto está dizendo: quando você recebe a mim, falando para as pessoas que vão sair, ele estava instruindo os discípulos, recebe aquele que me enviou. Quem que me enviou? Foi Deus. Então a pessoa recebendo a mim, ela está recebendo Deus em casa. Quantas vidas você não conhece que não conseguem e não aceitam uma visita? Já parou para pensar nisso? Tem casos que você fala assim: vou trazer o pastor aí, pelo amor de Deus, não traz aquele cara aqui não. Já viu? Alguém já se identificou com isso? Não traz pastor aqui não, por quê? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não tem comunhão. As pessoas já sentem o peso, porque Jesus, aonde ele chega, ele domina, irmão. Jesus não vem perder lugar para o diabo não. Se você bater, esse que estou à porta e bate, se você abrir a porta, só está esperando essa brecha para ele entrar. O diabo mete o pé, mas Jesus está esperando a brecha. Entra na minha casa, entra na minha vida. Se você der essa liberdade para o Senhor, Ele vai entrar. E se Ele entrar na tua casa, seja através de um pastor, seja através de um presbítero, seja através do obreiro que for, você permitir Ele entrar ali, quem entra ali não é o obreiro, é o próprio Jesus. E quando Ele entra na casa, Ele não entra para deixar da mesma maneira, Ele entra para mudar, irmão.
Ele entra para transformar a situação. Então, você precisa entender isso. A importância que é você receber uma visita. Tem gente que não tem ideia da importância que é. O próprio Jesus falou, aquele que recebe alguém que eu enviei, não está recebendo ele, está recebendo a mim. Você quer que a presença de Jesus habite na tua casa? Peça para que pessoas que o sirvam possam ir até lá, para falar dessa palavra, para compartilhar dessa verdade, para que essa verdade saia dessas quatro paredes, para que a nossa fé não seja uma fé egoísta. Deixa Deus alcançar quem nós não conseguimos alcançar com a nossa voz, irmão. Como que Deus vai operar? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós precisamos cumprir o ID, realizar isso aqui. Verso 41, nós já estamos encerrando. Quem recebe um profeta, olha só, mudou a situação aí, ó. Na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então, quando você recebe um profeta, quando você recebe alguém na tua casa, além de você receber o próprio Deus, a Bíblia te garante um galardão no céu. Olha isso. Meu Deus. Irmão, é dois bônus. É a presença de Deus em casa e galardão no céu. Olha que benção. Quem não quer isso? Se for possível, vai todo dia lá em casa, pastor, que eu estou nesse mistério aí. Rapaz, é receber Jesus em casa e galardão no céu. Eu preciso mais do que? Mais nada, pode ir em casa à vontade. Então tem que receber o servo, né? Pode ser um profeta, é legal que ele até separa. Pode ser o profeta, pode ser um justo. Às vezes você não vai ser profeta. Vai ser só alguém que está se consertando diante de Deus, está buscando servi-lo de maneira reta, porque nem todo mundo é profeta, e ele coloca os dois na mesma balança, cada um vai receber o galardão referente àquilo que exerce, mas todos vão receber. Então é importante que eu e você tenhamos esse desejo, receber o servo de Deus em casa, porque eu recebo a Jesus e recebo o galardão. E o verso 42 diz assim, para a gente encerrar: qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Sabe o que eu tenho para dizer para você? O seu galardão está garantido. Fala para alguém perto de vocês: o seu galardão está garantido. A Bíblia diz: de modo algum você vai perder. Não tem como perder. Recebeu o servo de Deus, falou de Jesus, permitiu que Jesus trabalhe, você vai receber galardão, porque Deus é fiel, irmão. Então eu queria finalizar essa mensagem dizendo: fique firme, carrega a sua cruz, não tenta cortar, não tenta pegar atalho. Se for para chorar, chora. Se for para dar risada, dá risada. Se for para gritar, grita. Se for para orar, ora, mas não para. Consagra, jejua, quebra o inimigo aí, mas não desiste. Porque se você desistir, não é Jesus que fraquejou, somos nós. Não é Jesus que desistiu, porque ele não parou. A cruz dele, ele foi até o fim. E hoje nós somos perdoados. Glória a Deus. Se ele tivesse parado, não tinha perdão, nem para mim, nem para você. Mas como ele foi até o fim, hoje nós somos salvos pela graça. E a Bíblia diz que isso não é para que ninguém se glorie. Ele vem mediante a fé. É um dom de Deus. Mas eu e você precisamos estar firmes, carregar a nossa cruz. E eu queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar essa mensagem, irmão. Mas eu não podia encerrar essa mensagem sem fazer a mesma pergunta que o Espírito Santo sempre me faz. Tá, você ministrou tudo isso, mas e você? Você está firme mesmo nesse ponto aí? Não balançou nenhuma vez? Não pensou em desistir nenhuma vez? Não fraquejou nenhuma vez? A ponto de falar assim: não, vou abandonar tudo? Ou talvez como você está agora, talvez no dia de hoje, você veio para o culto, mas está dizendo no seu coração: Senhor, se o Senhor não me der graça, não sei se eu volto não. Talvez você está assim.
E então, irmãos, é momento de nós buscarmos a Deus. Eu não sei do seu estado, eu não tenho esse dom e nem peço ele a Deus. Deixa a parte particular tua entre você e Deus, eu não tenho que saber. Na minha concepção não há necessidade de eu saber do teu pecado, há necessidade da tua sinceridade diante de Deus. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, fala comigo hoje, quero hoje, ouvir tua voz hoje. E diante de tudo aquilo que foi falado aqui, você sente que você precisa de um pouco mais. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar não, só vou pedir para você fechar os olhos, abaixar a sua cabeça, e para que ninguém se constrange, se todos puderem, baixar a cabeça, fechar os olhos. Eu queria pedir para você não esperar a minha oração, não espera a minha oração, porque a minha oração não tem mais poder que a tua. Eu queria que você fosse sincero com Deus, dizendo: Senhor, eu tenho carregado a minha cruz, mas eu estou procurando alguns atalhos. Eu tenho carregado a minha cruz, mas eu estou evitando conflito. Eu tenho carregado a minha cruz, mas eu estou muitas vezes pensando em parar, em desistir. Então agora é a hora de você falar para Deus tudo o que você está vivendo, porque para que a situação mude, você precisa buscar a mudança. E eu queria que você fosse sincero com Deus agora, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais tocar dessa mesma maneira não, quero algo novo. E se você assim entende, eu quero que você fale com Deus no seu lugar, da maneira que você está. Eu vou orar também pela minha vida, porque eu também preciso. Mas eu quero que você fale com Deus aí onde você está e diga para o Senhor a tua realidade. Talvez a tua realidade é diferente da minha, mas não perca a oportunidade de falar com o Senhor. Senhor Deus.